Eu sou a professora Maria Dirce Ribeiro Gontijo, meu apelido é Didi. Sou professora da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Já estive aqui com você numa outra aula e hoje nós vamos dar sequência, né, àquela aula falando das permanências e transformações no tempo. Bom, nesta aula, então, você vai compreender, né, a importância que o tempo tem em nossas vidas. Dessa forma, você, no final da aula, né, você poderá reconhecer as transformações ocorridas ao longo dos tempos, você vai compreender as mudanças, né, que ocorreram no tempo histórico e no tempo geográfico. E para estudarmos a história, é muito importante que a gente compreenda o conceito de tempo na sua vida. Nós vamos estar prontos também para compreender, né, que a continuidade do tempo é a partir das noções que a gente tem de tempo. E essas noções, elas não são iguais para todas as pessoas, né, nos lugares diferentes. Por quê? Porque essa duração do tempo, ela tem o quê? Uma simultaneidade, mas ela não precisa necessariamente ser igual para todos. Nós vamos estar percebendo a coordenação da duração como sucessão, né, que a gente tem 1 hora, 2 horas e assim por diante, nós vamos estar falando melhor disso, tá? E nós vamos também trabalhar a quantificação desse tempo e os seus conceitos, né, de mês, bimestre, semestre, ano e assim por diante. Eu faço uma pergunta, né, desafio para vocês. Como que a gente pode compreender o tempo cronológico? Como que a gente conta esse tempo? Você já percebeu que, com o passar do tempo, vão acontecendo várias mudanças na vida da gente? Né? Quando eu tenho 5 anos, eu sou de um jeito, quando eu tenho 6 anos, eu sou de outro, se eu fico adolescente, eu sou de outro, e por aí vai, né, com modificações inerentes, né, às nossas vidas. E você acha que essas paisagens também, elas se modificam com o passar do tempo? Ou elas permanecem? Depende, né, do ponto de vista, né, de cada um e onde você está, né? E esses espaços, né, qual que é a importância deles, né, na transformação da minha vida, da sua vida, da vida da sua família? Conhecer o tempo, então, ele é muito importante porque é através dele que nós sabemos qual idade a gente sabe o tempo das nossas vidas, o valor que esse tempo tem na nossa vida. A gente pode organizar o nosso dia a dia, né? Vocês agora em casa, nessa quarentena da pandemia, não é isso? Você pode organizar o tempo para você brincar, para você jogar o videogame, para você ver um filme e agora, claro, para você estudar também todos os componentes curriculares que vão chegar para vocês, né, através aí dos canais, né, que vão ser disponibilizados pela Secretaria de Educação. Nós também, né, vamos ter, no final dessa aula, e é muito importante isso, eu ter uma noção, né, do que é passado e do que é o meu presente, né? Eu acho que a minha mãe é muito velha, né? Ela é do passado ou ela é do presente? Então, é importante a gente ter essas perguntas e as respostas para essas perguntas. Eu trouxe aqui, né, como tema de ilustração para você, né, um poema, né, do Vinícius de Moraes que chama O Relógio. Eu sugiro para você, né, você depois está indo na internet ou no seu celular, no seu computador, né, e dê uma olhada melhor, né, pede o papai, a mamãe para estar olhando com você, né, o tanto que esse poema, O Relógio, diz para nós. Esse poema fala: passa tempo, tic-tac, tic-tac. Passa hora, chega logo, tic-tac, tic-tac. E vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac. Ele tem um simbolismo muito grande para a gente. Eu acho que vale a pena vocês, né, junto com o seu pai, sua mãe, ou responsável por você, com seu irmão, dá uma olhada melhor nesse poema, que ele traz, de fato, né, uma simbologia muito grande para a gente do que é o tempo. Aí eu faço uma pergunta de novo para você.
quem será que inventou o tempo? Para que nós precisamos dele enquanto pessoas, né? Enquanto seres humanos? E como que a gente pode conhecer esse tempo? Eu trouxe uma imagem, né? Uma imagem bem bacaninha aqui para vocês, né? Para você, mostrando vários tipos de relógio que foram sendo desenvolvidos ao longo da nossa história. Aí o tempo, né? Eu vou falar o porquê do surgimento desse tempo, né? De onde que surgiu a necessidade de controlar esse tempo? É do agora, do presente? Ou será que desde lá o homem pré-histórico, né, que nós estudamos inclusive na aula anterior, ele tinha necessidade de saber do tempo? Né? Eu falei com você lá naquela aula que o homem controlava o tempo lá, né? Ele sabia que era noite e dia pela escuridão, né? Ele sabia se ia chover, que é uma forma de você estar vendo o tempo através de chuva, de sol, da lua, né? E assim por diante. Por que acompanhamos sempre o relógio para controlar as nossas atividades cotidianas? Hoje, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, é muito difícil você não ver uma pessoa que controla o seu tempo o tempo todo. Inclusive você, né, que ainda é, né, uma criança, que é um jovenzinho e que está, não é, que o tempo todo tem horário para fazer todas as coisas. Porque são muitas as coisas que hoje a modernidade requer, né, de cada um de nós. Bom, o tempo, então, foi algo, né, que inventaram para que as coisas não acontecessem de uma só vez. Você imagina se, né, eu estou aqui agora falando com você aí na sua casa, eu tivesse que estar aqui e estar lá na minha casa, isso era possível? Não. Então, por isso que inventaram o tempo, porque eu tenho que ter um equilíbrio, né, de saber que eu estou aqui, mas o que eu tenho que fazer depois, eu tenho que ter um controle, um equilíbrio, para eu estar marcando um outro horário, para eu estar fazendo o que realmente eu preciso na minha vida. Bom, a cronologia, então, ela surgiu, né, porque ela é uma ciência que tem a finalidade de datar, né, acontecimentos históricos. E, claro, se eu estou, né, datando esses acontecimentos históricos, eu vou estar o quê? Descrevendo e agrupando, né, esses acontecimentos numa sequência lógica. E a história, ela é uma verdadeira sequência, né? Acontece uma coisa aqui hoje, amanhã outra, e eu vou o quê? Eu vou registrando isso, né? Quando são fatos importantes, acontecimentos importantes, o historiador, né, que é o pesquisador, ele vai fazer uso disso para contar a história para as pessoas que virão depois da gente, tá? Por isso é que a gente sabe muito do passado, né? Porque eles usam das fontes históricas, né, desse tempo histórico, desses acontecimentos, para contar para a gente o que todos os nossos ancestrais fizeram lá no passado e que muito importante, que muito contribuíram para o nosso desenvolvimento hoje em todos os setores. No passado, então, a gente tinha diferentes sistemas de contagem de tempo e vários deles, né, foram utilizados segundo cada região e cada época, dependendo do que eles precisavam. Eu trouxe aqui, não é, uma imagem de um tempo cronológico, só para vocês terem uma ideia, mas aqui é um livro que conta uma história da cronologia, né, da história das mulheres, né, do ano 2000, mas claro que se eu for buscar isso, eu tenho como estar buscando as mulheres lá do passado, a importância, como elas foram importantes na nossa história, mas aqui é para mostrar para vocês que uma cronologia é eu ir numa sequência de datas, né, até eu chegar no que eu preciso, que seria o dia atual. Os povos antigos, eles recorriam muito aos fenômenos naturais para estar fazendo, né, essa contagem do tempo, porque era a ferramenta que eles tinham mais acesso. O tempo também era utilizado para saber qual era a época mais propícia da agricultura, né, até já comentei com vocês. Eles sabiam por quê? A lua está ali, né, do lado tal. Tá, então vai chover amanhã, eu estou no dia de eu plantar, eu vou plantar essa semana, porque daqui uma semana vai chover. Era a forma que eles acharam, né, de estar utilizando o tempo para resolver e para beneficiar a vida deles, era através dos meios naturais, né, usando sempre as coisas da natureza.
Os povos antigos também recorriam aos fenômenos naturais para medir esse tempo, né, de como, o que eles iam fazer, né? Eu vou armazenar, eu vou coletar, eu vou caçar, o que está propício, né, melhor para mim nesse momento, ou eu preciso de mudar de determinado local para um outro, porque lá vai estar melhor do que aqui, o clima vai estar melhor, tudo usando a questão do tempo. Aqui tem um calendário, trouxe, né, uma imagem, né, para você ver aí, né, e ter noção. É um calendário agrícola. Esse calendário foi feito há aproximadamente 200 anos, 20 mil anos atrás, desculpe. Os caçadores, então, eles faziam a medição olhando as diferentes fases da Lua. Mas eu acredito, assim, isso daqui é há 20, né, mil anos atrás. Mas, hoje, ainda tem pessoas, né, que moram em fazendas, as pessoas, né, e tudo que elas ainda indicam o tempo, olhando, né, eles conseguem ainda fazer essa medição, né, o seu próprio pai, né, a sua própria mãe, olha, hoje o céu está assim, vai chover, a lua está assim, vai acontecer isso. Então, a gente ainda, assim, muito, uma herança lá desses nossos antepassados, mas a gente utiliza isso hoje nas nossas vidas. O primeiro calendário que se tem notícia, né, na nossa história, ele foi feito lá né, pelos sumérios, tá? Isso é lá no antigo povo da Mesopotâmia, há aproximadamente 5 mil anos atrás. A forma que eles contavam o tempo era muito parecida com a nossa. Eles usavam 12 meses e 30 dias, né, para fazer de 30 dias cada para completar o ciclo de um ano, que é o que a gente vive hoje. Com o passar dos anos, foi então, né, descoberto, foram confeccionando vários instrumentos de medição, tá? Aí nós tivemos, né, na evolução, a gente teve os relógios de areia, de sol, de água, até chegar nos nossos relógios modernos, né? Eu trouxe várias imagens aqui para você ter uma noção de como que foi sendo desenvolvido, né? E hoje, claro que a gente tem relógios sofisticadíssimos, né? Que o relógio, ele já é, ao mesmo tempo, né? Ele conta o tempo, mas ele é celular, ele é um tanto de coisas, ele é telefone, e aí por aí vai, né? Os telefones, hoje, com a tecnologia, realmente é um avanço enorme. Isso aqui está a ampulheta, o relógio de sol, da água e um relógio moderno que eu trouxe ali. Outros exemplos de tempo, a gente tem o tempo geológico, que já seria, né, o que refere às mudanças na crosta terrestre, né, e que foram vários, né, a gente teve vários períodos aí. Eu não vou estar adentrando com vocês, porque a professora de geografia, né, com certeza ela vai estar estudando melhor com vocês, porque isso daqui faz parte mais da geografia. Mas teve várias eras, a quaternária, a terciária, né, e por aí vai, para a gente chegar na formação da Terra que a gente tem hoje. Outros exemplos é o tempo histórico, né, que esse exemplo ele está totalmente ligado com as ocorrências, com as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Ela tem como agentes os seres humanos, que somos nós, tá? E que quem é capaz de fazer mudança na natureza não são os animais, né? Somos nós, os seres humanos, tá? Porque o animal está lá e só tira ali o que é para a sobrevivência dele, da alimentação. Nós, seres humanos, é que transformamos, de fato, a nossa natureza em busca, né? Porque o ser humano, ele tem uma ávida, né? Um ávido avanço, mas o avanço, ele precisa ser feito, né? Mas ele, na verdade, para o enriquecimento, e aí o homem devasta, o homem faz qualquer coisa, e realmente as mudanças na natureza é feita, né, por esse ser humano que somos nós. Aí aqui eu trouxe um exemplo bem típico, né, dessas mudanças no tempo histórico, que seria o quê, né? Um jovem aqui da década de 60, que era um hippie todo, né, tal, ali na dele. Hoje em dia a gente tem isso? Temos, mas de certa forma são jovens diferentes, porque hoje, né, as pessoas já não prezam mais esse tipo de movimento que a gente teve lá na década de 70. Aqui eu trouxe, né, muito interessante, né, uma imagem de uma senhorinha, né, já bastante idosa, mas ela, né, com já num computador, né? Tem né, no fundo lá uns novelos de lã, ela tentando aprender a fazer alguma coisa, mas no computador, né, manuseando o computador. E do lado dali eu trouxe uma mudança, né, que foi as mudanças que ocorreram aí, né, ao longo da história até hoje. Aí
bom, você sabia que cada povo, né, tem um tipo de contar o tempo? O nosso calendário hoje é o calendário cristão, que é o calendário gregoriano, né? E esse calendário, ele é contado a partir do nascimento de Cristo. Então, a gente conta aqui para nós estamos no ano de 2021, porque Cristo nasceu, né, lá no ano 1, e aí a gente conta a partir disso. Mas tem outros tipos de contar, né, o tempo que são muito interessantes, né? Outros povos contam, tem gente que está no ano 5.000 e tanto, e outros em ano de 7.000 e tanto, e por aí vai. Bom, como contar séculos? Se eu estou falando em questão de muitos anos, eu preciso de ter uma noção de século. Ao século, então, cada século tem 100 anos, tá? O que a gente conta que tem o AC, ele quer dizer que ele é o antes de Cristo, e o DC é o depois de Cristo, tá? Foi inventado pelos romanos, essa contagem, né, dos séculos, tá? E eles são escritos em números romanos, é o mais comum. Mas se eu quero escrever no hindu-arábico também não tem problema. Desculpa, fui para frente. Aqui tem um exemplo de contagem dos séculos. Eu peço para vocês que vocês pesquisem mais na internet ou voltem aqui nos slides, né, da aula, para vocês terem noção que o século I a.C. era do 100, né, a 200 anos, e aí por aí vai, porque eu tenho uma regrinha lá de 0, mas isso daí eu teria que ter mais tempo até explicando para você. Mas quando você voltar para a sua escola, você peça ao seu professor que ele vai estar passando com você. Aqui nós temos as unidades de medidas, né? O que cada um significa, está muito claro essa tabela. Eu comecei com um dia e fui parar lá no milênio, né? Um dia tem 24 horas e um milênio tem o quê? 1000 anos. Aí eu peço vocês que dêem uma olhada melhor. Bom, os períodos da história. Na nossa última aula, a gente viu, né, a pré-história. A pré-história significa que é aquele período que foi desde do surgimento do homem na Terra até a escrita. Mas houve um grande desenvolvimento da história nesse período. Aí nós temos pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e a idade que a gente está vivendo hoje, que é a idade contemporânea. O calendário dos muçulmanos e judaico, eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, né, de noção de tempo. Hoje, por exemplo, o calendário cristão, nós estamos no ano de 2001, né, porque começa no ano 1. O ano judaico começa com a criação do mundo segundo a Bíblia, que foi no ano de 3.760 a.C., e o muçulmano, ele já começou com a partida de Maomé, né, lá em Meca, e aí então eles começaram a contar o calendário desde 622, no ano 622. Para a gente refletir, você sabe qual que é a diferença entre o tempo contemporâneo e os tempos mais antigos? Será que as gerações anteriores possuem os mesmos brinquedos que você possui hoje? E como será que se comportavam as crianças da Idade Média ou da Idade Moderna? Bom, eu vou pedir para você, né, para a gente vai praticar o que a gente viu nessa aula de hoje. Você vai estar fazendo uma pesquisa sobre esse quadro do pintor Peter Bruegel, que chama Jogos Infantis. E aqui nesse quadro, ele mostra mais de, parece que do tipo 20, 30 e tantos brinquedos que já existia na época da Idade Média e que a gente ainda brinca hoje, tá? Aí você vai fazer a pesquisa e vai estar respondendo essas perguntas aqui para mim, né, no seu caderno, e quando as aulas retornarem, você leva para discutir com o seu professor, com os seus coleguinhas, quais as brincadeiras que você achou no quadro do Peter, né, que você ainda tem condições de brincar hoje, que você vai brincar. Tá bom? Uma outra aqui, você observa uma outra atividade para você fazer. Você vai observar essas duas fotografias, é do mesmo local, e vai escrever no seu caderno o que houve de mudança e de permanência nessas duas fotografias. Eu espero, né, que essa aula você tenha se divertido um pouquinho, aprendido um pouquinho sobre a questão da contagem do tempo, tá?
Eu espero que em breve, né, a gente reencontre para dar continuidade a essa aula de hoje. Enquanto isso, eu sugiro, fique em casa, que é a melhor forma de você estar, né, se resguardando dessa terrível pandemia que a gente está vivendo, e que em breve você possa voltar à sua escola, né, e estar com o seu professor, com os seus coleguinhas. Muito obrigada, até breve, um grande abraço.